Então vamos lá. Eu quero falar assim, bem abertamente, tá? Falar bem, sem rodeios, né? Falar bem abertamente, sem rodeios, como que funciona isso? A predestinação, ela é pelas obras ou ela é pela graça? Né? O texto aqui em Romanos 8, 29 vai falar assim, ó. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Certo? Então, quem é que Deus predestina? É aqueles a quem Deus tem um conhecimento de antemão. Só o que é esse conhecer de antemão? Se você usar a expressão conhecer no sentido de apenas ter o conhecimento dela, fica muito vago. Por quê? Porque Deus conhece todo mundo. Ou você acha que a pessoa que Deus não predestinou, Deus não conheceu ela? Ela simplesmente apareceu na história sem o prévio conhecimento de Deus. Não tem lógica isso, né? Então, o conhecimento, ele parte do princípio de que Deus estabeleceu sobre ele, né, o quê? O propósito, né? Deus já estabeleceu sobre ele o propósito, certo? Então, quando diz que Deus conheceu de antemão, é que Deus estabeleceu para ele um propósito. Vocês vão se lembrar muito bem, né, daquela aula que nós tivemos na segunda aula, até, que fala acerca do eterno propósito de Deus. O que é o eterno propósito de Deus? Né, que Deus ele estabeleceu um propósito em quem? Em Cristo Jesus. Certo? Que propósito é esse? De sermos reis e sacerdotes, certo? O propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus não é para ser salvo. O ser salvo não faz parte da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, tanto aqueles que foram predestinados, quanto aqueles que não foram predestinados. Se você disser para mim que os que foram predestinados, né, são aqueles que Deus enxergou que seriam fiéis ou não, aí não teria lógica Deus riscar o nome do livro da vida. Para que Deus iria escrever o nome de pessoas no livro da vida se ele sabe que essas pessoas não iriam ser fiéis? Então, aí já perde a lógica, né? Já perde aí o sentido dessa explicação. Uma outra questão também, tá? É que se Deus já enxergou quem seria fiel e quem não seria fiel, o que iria acontecer? Você vê lá no trono branco, lá no juízo, pessoas sendo salvas e que não faz parte da igreja. Aí eu te faço a pergunta: qual seria o critério que Deus usou para que pessoas que tiveram bons comportamentos, né, foram salvas, mas não foram predestinados, e pessoas que também aceitaram a Jesus e tiveram bom comportamento, tiveram boas obras, vamos colocar assim, né? E aí elas não foram, e essas foram predestinadas. E aí qual é então a questão? Porque lá no juízo do trono branco, pessoas são salvas pelo seu bom comportamento. E pessoas ressuscitam na primeira ressurreição porque foram boas pessoas pelo seu bom comportamento, porque aceitaram Jesus. Então, qual foi o critério aí, então? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre essa questão. Eu vou abrir aqui para vocês um texto. Deixa eu ver se está aqui. Vamos lá. Olha o que diz aqui Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Tá? Então, Deus nos escolheu para amar, correto? Deus nos escolheu para sermos santos. Deus não nos escolheu porque ele viu a gente em santidade. Deus não nos escolheu porque ele viu em nós o amor. Deus nos escolheu para que amássemos.
Deus nos escolheu para que fôssemos irrepreensíveis diante dele. Então, a escolha não é porque eu fui. A escolha é para que eu seja. Entende? A presciência de Deus, ela existe. O que é a presciência? É um conhecimento prévio de alguém. Deus, ele viu previamente alguém, né? Isso é presciência. E dentro dessa presciência, ele me enxergou lá na frente, né? E estabeleceu sobre mim um propósito. Olha o que diz aqui em Romanos 8,30. E aos que predestinou, ou seja, deu um destino para eles. A quem a esses Deus deu um destino? A esse chamou. Chamou a quê? Chamou a existência. E aos que chamou, justificou. O que é isso? Nascer de novo. E aos que justificou, se glorificou. O que é isso? Ser incorruptível. Agora, o processo do nascimento e da justificação, isso é Deus quem faz. Porque você não escolhe quando vai nascer, é Deus quem escolhe. Você concorda comigo? É Deus quem escolhe quando você vai nascer, o dia que você vai nascer, né, a época, a hora. É Deus que decide isso. A justificação é o nascer de novo. Agora, a glorificação vai depender se você vai ser fiel ou não. Correto? Se você for fiel, você vai chegar lá. Se não for fiel, você não vai chegar lá. Olha aqui, 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos lá, então, para esse texto. Preste atenção, olha só. Eu fui eleito, tá? Eu fui eleito para a aspersão do sangue. Para a aspersão do sangue. Muito bem, eu fui eleito para que eu venha receber o perdão dos meus pecados por intermédio do sangue de Jesus. Ok. Como é que eu faço, como é que eu conquisto essa aspersão do sangue? É crendo no Evangelho de Jesus. O que Paulo fala? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Como que fica, então, uma criança que é abortada? Ela passou pela obediência? Ela passou pela aspersão do sangue? Não passou. Ela foi abortada, mas ela vai ser condenada? Não. Então Deus não predestinou ela. Porque se Deus tivesse predestinado, obrigatoriamente ela teria que passar por esse processo aqui, ó, de ser chamada à existência, de ser justificada. Como ela foi abortada e não passou por esse processo, o que a gente entende? Que ela não foi predestinada para isso. Ao mesmo tempo, eu não posso chegar e dizer que essa criança abortada, ela será condenada ao lago de fogo e enxofre. Porque isso seria injustiça da parte de Deus. Da mesma forma, eu posso usar o exemplo de pessoas que nascem com problemas psíquicos, psicológicos, problemas mentais, com falha cognitiva. São pessoas que nasceram, mas não têm, não é que não tenha pecado, mas não tem consciência do seu pecado. Então, são pessoas que não vão chegar lá e vão levantar a mão e dizer, me perdoa pelos meus pecados, né, e tal. Elas não podem nem se aperfeiçoar. Por quê? Porque elas são pessoas que já nasceram com problemas mentais. Então, essas pessoas, elas são até chamadas à existência, porque muitos chegam a nascer, mas elas não são justificadas, porque não tem como se arrepender. E aí não tem a aspersão de sangue. Contudo, né, elas também não serão condenadas. Elas não podem ser condenadas. Logo, elas, no dia do juízo, elas serão salvas. Pergunta aqui, Jaqueline, né? Então, todos que nascem estão predestinados a serem reis e sacerdotes? Não.
Não, nós vamos chegar a essa pergunta agora aqui. A resposta vai sair agora. Ó. E depois os que escolhem o caminho mau se tornam predestinados ao mal enquanto não se arrependerem? Também não. Vamos devagar. Olha o texto aqui que já vai te responder a sua pergunta. Ó. Romanos 9, 11 e 12. Ó. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Olha aqui, gente. Não por causa das obras. Estão percebendo aí, ó? Não por causa das obras. Se não é por causa das obras, significa que a eleição não dependeu do comportamento. Não depende de comportamento. A salvação depende de comportamento. A eleição não. A eleição não depende de comportamento. Porque não depende de nós. Depende de quem? De quem chama. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então você vê que nasceram duas pessoas aqui. Nasceu Jacó e nasceu Esaú. A sua pergunta, Jaqueline. Todas as pessoas que nascem são reis sacerdotes? Não. Porque nasceu Jacó e nasceu Esaú. Só que dos dois, um nasceu eleito e o outro não nasceu eleito. Mas para quê? O que não nasceu eleito era para ser condenado? Não, olha aqui, ó. É para que servisse ao menor. O que é isso? Para que ele fosse nação no reino de Deus. Quando Deus elege, não é para ser salvo. Quando Deus elege, é para que essa pessoa ela venha participar de uma classe, de uma dimensão de pessoas que serão reis e sacerdotes. Quando Deus não elege, significa que essa pessoa ela nasceu para servir, para ser nação. Você entra lá em Gênesis, você vai ver que Deus escolheu Adão e Eva, e isso não tem nada a ver com pecado, porque não havia pecado ali, e mesmo assim Deus já tinha estabelecido Adão e Eva para serem governo, e os seus filhos para servirem a Adão e Eva. Então isso não tem a ver com pecado, se o cara é bom, se o cara não é. Olha o texto, está escrito. Olha aqui, ó. Nem tendo feito bem ou mal. Eles nem tinham ainda nascido e a eleição já tinha sido feita mediante a Deus. Então esse negócio de que a eleição é porque Deus lá na presciência enxergou que o camarada era bom, não tem base. A única coisa que o texto diz é que a presciência é porque ele conheceu. Deus olhou para Esaú e Deus olhou para Jacó. Deus estabeleceu em Jacó o propósito de ser rei sacerdote. Deus conheceu Jacó, mas não conheceu Esaú. Ah, mas não diz que Deus ele se aborreceu de Esaú? Mas isso é lá na frente, é lá depois. No início, não era aborrecimento. No início era para que Esaú servisse a ele. Mas mais na frente, quando Esaú vai fazer um monte de besteira, aí Deus vai odiar Esaú. Mas no início não odeia Esaú. No início, ele queria que Esaú servisse lá na eternidade a Jacó. Certo? Deixa eu ver aqui. Então os abortados e complementais farão parte das nações regidas pela igreja. Sim, farão parte das nações regidas pela igreja. Mas quem que vai fazer? Pessoas que nasceram em período medieval, que nunca ouviram do evangelho. Nunca ouviu do evangelho. Quantos anos faz que o nosso país foi descoberto, gente? 520 anos. Quando vieram os jesuítas junto com os portugueses. Mas faz quanto tempo que Jesus faleceu e ressuscitou, claro? Né? Quase 2000 anos. Foram o quê? 1.500 anos. 1.500 anos. Cheio de gente aqui sem ouvir do evangelho.
E não só aqui no Brasil, nas tribos astecas, nos maias, os aborígenes, né? Os esquimós, né? Toda essa galera aí nunca ouviram do Evangelho. Até hoje tem gente que não ouviu do Evangelho lá na janela 1040. Né? Então, essa galerinha aí você coloca nesse bololô o pessoal do Antigo Testamento, que estava aqui também nas Américas, que estavam também, né, lá na Austrália, os esquimós, nos polos. Toda essa galera nunca ouviu do Evangelho. Pra gente hoje, gente, olha que interessante, né? Pra gente hoje, falar, nós somos eleitos, isso aí é eleição, isso é muito fácil, o Evangelho chegou até a mim. Quem não está eleito está condenado. Claro, não é você que está ali queimando na panela. Então, a gente chegar hoje e falar isso, com boca aberta, né? O Evangelho chegou até nós. Quem não chegou está condenado. Quem não crê está condenado. É muito fácil, porque você conhece o Evangelho. Mas vai se colocar no lugar daquela pessoa que nunca ouviu a palavra. Vai se colocar no lugar dos doentes mentais. Porque o doente mental não vai se batizar. Não é quem crê e for batizado que será salvo? Mas ela não vai se batizar. Né? E as crianças abortadas? Elas não vão se batizar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso discurso exclusivista de que só a gente que está bem, está tudo certo e os outros não, porque isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre predestinação? Fala. Mas a predestinação não é nos ditames nem dos arminianos e nem dos calvinistas. Porque os arminianos dizem que só será salvo a igreja. Aí coloca no inferno bilhões de pessoas, porque não é eles que vão estar queimando mesmo, então que se dane. Então deixa para lá. E os calvinistas a mesma coisa. Se ela está salvo eu, minha esposa, meus filhos, o resto que se dane. Né? Eu estou salvo. Eu nunca vi um calvinista falar, eu não sou eleito. Né? Então, quando a gente olha dessa forma, a gente está colocando Deus numa situação muito complicada, sabe por quê? Porque é Deus quem escolhe quem vai nascer em tal lugar e quem vai nascer em outro lugar. E o texto aqui não está dizendo que Deus escolheu, né? Não escolheu o Esaú para ser condenado. Deus escolheu Esaú, não escolheu Esaú, mas para que Esaú fosse servo, para que Esaú servisse. É isso que está escrito. E Esaú serviu? Não. Nunca, e nem Jacó foi maior do que Esaú em nenhum momento. Sempre Jacó ficou ali fugindo de Esaú o tempo inteiro. Mas quando que essa descendência vai se cumprir? Que isso faz parte de uma descendência, né? Descendência de Isaac e descendência de Esaú. Quando que isso vai acontecer? Nos dias do reino. Isso vai acontecer nos dias do reino. Então vamos lá, ó, Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o quê? Segundo a minha fidelidade que Deus viu? Não. Segundo o beneplácito de sua vontade. É segundo o querer dele. Não é segundo a fidelidade. Eu vi que ele foi fiel, vou escolher esse cara. Deus escolheu Judas, e aí, o que deu? Ou você vai dizer que olha só o que a Bíblia fala, né? Que Satanás deixou o diabo entrar no coração dele. Encheu o coração de Judas. Você acha que Judas ele não teve oportunidade? Você acha que Jesus escolheu, né, o diabo para ser seu discípulo? Porque ele vai chamar ele de diabo. Um de vós é Satanás, um de vós é o diabo. Então Deus escolheu um diabo para ser seu discípulo? Claro que não. Ele escolheu um discípulo que se apostatou. Ele escolheu alguém que se afastou. Mas eu acredito que o nome de Judas estava no passado escrito no livro da vida. Só que Judas deixou Satanás entrar no coração dele. Mas Judas era um eleito. Judas era um predestinado.
Só que Judas, ele acabou entrando por caminho errado. Olha o que diz Isaías 65:9. E produzirei descendência a Jacó, e ajudar um herdeiro que possui os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Então, há uma redundância ali, né? Há uma redundância. Então, Deus, ele trabalha com eleitos, gente. A pessoa que é eleita, né? E ela se desvia. O que acontece? Não é se desviar apenas, né? O cara se desviou, é uma centésima ovelha, não é isso. Eu estou falando alguém que peca para a morte. Alguém que é apostata da fé. Blasfema contra o Espírito Santo. O que acontece com ela? O nome dela é riscado no livro da vida, é lago de fogo e enxofre. Eleito não vira nação, e nação não vira eleito. Eleito é eleito ou é eleito aprovado ou eleito reprovado. Nação é nação, ou nação salva ou nação condenada. Não tem como ser um ou outro. Quem é eleito? Quem é nação? Não sei. Deus sabe. Deus conhece. Isso aí não cabe a mim dizer se fulano e beltrano é ou deixa de ser. Porque está muito misturado. Pode ter alguém que está na igreja, mas está fraca na fé. E aí você, isso aí é criação, isso é nação. Não pode ser assim, né? Ou uma pessoa que vai sempre na igreja e você acha, está indo para o culto direto, né? E aí, por causa de ir para o culto, você acha que é filho de Deus, mas não é. Só está indo para o culto que gosta, tem uma palavra de bênção ali, o cara gosta de bênção. Judas cumpriu a profecia que havia sobre ele. Exatamente. Como que funcionam as profecias, Vera? Porque quem profetiza, profetiza em nome de Deus. Certo? Deus jamais vai falar assim, ó. E assim diz o Senhor, né? Joaninha da Silva vai adulterar. Então eu adulterei porque Deus quis, né? Foi Deus quem quis. Então, Deus profetizou, Deus que é o culpado do adultério do Joãozinho. Então, a gente tem que entender o que é cumprir as profecias. O que significa cumprir as profecias? Que a Bíblia o tempo inteiro fala sobre isso. A gente acabou de falar que Deus é presciente, que Deus ele conhece o futuro. E Deus, lá na eternidade, ele enxergou que Judas, pelo seu livre-arbítrio, ele iria trair Jesus. O que Deus fez? Começou a usar profeta para anunciar aquilo que Deus já tinha enxergado por meio do livre-arbítrio de Judas. Pronto. Quando chega no tempo decorrido, Judas vai lá e trai para que se cumpra as profecias. Mas não é que a profecia for sua barra para ele pecar, trair. A profecia só está ali para testificar de que o Deus que está falando é o Deus verdadeiro que conhece o passado, o presente e o futuro. É só isso. A profecia não está ali para forçar a barra para ele pecar. A profecia está ali para testificar que o Deus que levanta os profetas é o verdadeiro Deus. É só isso. Mas em nenhum momento se tirou o livre-arbítrio de Judas. Deus enxergou o livre-arbítrio dele, ele viu o que Judas iria escolher, e aí Deus foi lá e usou os profetas para profetizar. E claro, tinha que se cumprir as escrituras, porque Deus é um Deus verdadeiro e nenhuma palavra cai, né? Em nenhum momento a palavra vai cair. Como podemos saber se somos eleitos? O Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o que Paulo fala. Há uma testificação do Espírito. Você ama a palavra, você é uma pessoa dada à oração, você é uma pessoa que tem temor de Deus, você é uma pessoa que sente essa filiação. Tem pessoas que veem Deus como um ser longínquo, distante, soberano e ponto final. E tem pessoas que veem Deus como um pai. Tem pessoas que veem Deus como um amigo. Tem pessoas que veem Deus como alguém que faz parte da sua família. Então, o Espírito testifica isso.
Agora, isso é pessoal demais, né? Isso é muito pessoal. Mas há essa testificação. Porque tem muitas pessoas que passam por essa aula e elas acham que por estarem fracos na fé ou porque cometeu um pecado, não é filho de Deus. Né? Não é isso. Olha o exemplo de Pedro. Pedro foi um camarada mais difícil de se lidar. Né? Um camarada totalmente sanguíneo, colérico algumas das vezes, né? Impulsivo, medroso, não convertido, mas lá na frente o camarada, né, acabou confirmando a sua eleição. Por outro lado, você pode ver alguém que passa a vida inteira no pecado e no último momento ele vai lá e se converte, que é o que aconteceu com o ladrão da cruz. No último momento, o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para onde ele foi? Para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É o local para onde vão os eleitos. Então, você tentar caracterizar alguém, tentar rotular alguém de ser filho ou não filho por causa do seu comportamento é muito complicado. Porque pode ter pessoas de bom coração e que não são filhos de Deus. E pode ter pessoas que são mais fracas na fé até, mas são filhos de Deus. Ou que é rebelde, ou que está fraco, ou que ainda vai entrar num processo de arrependimento. Então, não cabe a nós ficarmos discutindo quem é e quem não é. Tá? Essa aula é apenas para a gente ter o conhecimento desse assunto, mas não para ficarmos julgando as pessoas. Tá bom? Então, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha aí. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e, gente, determinado. Pergunto, quem é que escreve a história da nossa vida? Estou falando de um plano espiritual. Eu não estou dizendo, hoje eu quero comer macarrão. Deus escreveu no seu livro, não é isso. Né? Hoje eu quero comer pizza. Foi Deus que escolheu. Não. Não é assim. Deus escolheu dessa forma. Né? Ele escolhe o propósito. Ele determina o propósito. Então, se é Deus quem escreve o propósito, eu faço uma pergunta bem simples aqui. Foi Deus que escreveu que uma criança fosse abortada? Porque se ela foi abortada e não teve chance de nada, esse foi o grande propósito que Deus teve com aquela criança. Então, o culpado daquela criança ter morrido foi o próprio Deus, porque foi ele que escreveu isso. Então, quando a Bíblia fala que ele escreve o propósito, que é justamente determinado, ele está falando daqueles que nascem, que amadurecem na sua consciência, e esses que amadurecem vão se achegar até Jesus, porque Jesus falou que aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora, ou seja, eles terão que ir até Jesus, peripitoriamente terão que ir até Jesus. Deus vai atrair eles. Deus vai atrair. Né? Jesus falou, né, que aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Né? Então, esse terá que ir até Jesus. É aquele que o Pai deu para ele. Quem é que o Pai deu para ele? Os eleitos. Os eleitos. Está correto dizer que Deus escreve nossos dias e não nossas escolhas? Está correto. Está correto. Porque Deus, por exemplo, ele escolheu o dia, melhor dizendo, ele determinou o dia em que eu nascesse. Ele até determinou o dia em que eu morresse. Ele sabe o dia que eu vou morrer. Ou não, né? Pode ser que eu venha a ser glorificado vivo. Né? Deus já escolheu. Agora, ele determinou lá, vai ser assim acessado. Agora, eu posso chegar e, na minha cabeça, e aí? Aí eu pergunto, foi Deus que escreveu isso? Tá vendo como é que é complicado você dizer que predestinação
tem a ver com quem tem boas obras? Não, não é isso. Predestinação é apenas uma eleição para pessoas exclusivas que Deus escolheu a dedo para serem reis sacerdotes.